Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamento Crítico. Neste 8º vídeo da série ABC da Economia, quero lhe perguntar: arcabouço fiscal mais juros de 13,75% ao ano, qual o futuro do Brasil? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, eu gostaria de pedir a você que agora desse aquele joinha. Não custa nada, é bem rapidinho. Peço também que se inscreva no canal. Inscrevendo-se, você poderá acessar dezenas de vídeos já produzidos pelo canal sobre diversos temas. E claro, que assista este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajudará a chegar a mais pessoas e contribuirá para a formação de uma cidadania mais consciente. Neste 8º vídeo da série ABC da Economia, abordaremos o que representa o chamado arcabouço fiscal, elaborado pela equipe econômica do governo Lula e apresentado ao Congresso Nacional para apreciação e votação. Antes, porém, eu quero analisar a decisão do Banco Central em manter a taxa de juros Selic em 13,75% ao ano. Em vídeos anteriores do canal já abordamos o mal que faz ao desenvolvimento econômico do país adotarmos a maior taxa de juros do planeta em nome de um falso combate à inflação, já que a nossa inflação ela é causada pelo aumento dos preços controlados e por fatores externos, como a alta no valor do dólar, a dolarização do preço dos combustíveis, e não porque o brasileiro está consumindo muito e é necessário diminuir o crédito para reduzir o consumo. Para ter uma política eficiente de combate à inflação, é necessário: primeiro, acabar com a paridade internacional do preço dos combustíveis e adotar o custo do Brasil, já que o país ele é autossuficiente em produção de petróleo e possui refinarias para refinar o petróleo extraído. Além, é claro, de rever as privatizações das refinarias que foram realizadas pelo governo anterior. Esta semana, o governo brasileiro deu o primeiro passo, acabando com a paridade internacional do preço dos combustíveis. Segundo, reduzir o preço dos alimentos, retornando à política de incentivo à agricultura familiar e ao programa de estoque mínimo adotado pelo Brasil desde o governo do ex-presidente Sarney e que foi extinto no governo anterior. O presidente Lula já anunciou o retorno destes programas. E terceiro, investir em novas tecnologias de produção de energia e reduzir os reajustes de preços controlados pelo governo, como o aumento de energia, das mensalidades escolares, dos planos privados de saúde, entre outros. O mais impressionante nesta decisão do Banco Central foi a baixa repercussão causada por sua decisão nos meios de comunicação e no meio político. E sabe por que isso ocorreu? Porque o presidente Lula lavou as mãos, dizendo que não vai mais comentar sobre o tema e que a responsabilidade é do presidente do Banco Central e do Senado. E a sua equipe econômica ela reforça o discurso do presidente do Banco Central, quando afirma que a aprovação do arcabouço fiscal, a taxa de juros tenderá a cair, como se uma coisa estivesse relacionada com a outra. É bom lembrar que a ata do Copom, na decisão anterior, afirmava que a taxa de juros para cair dependia da apresentação do novo arcabouço fiscal, uma chantagem explícita do presidente do Banco Central e que em nenhum momento ela foi contestada pelo governo. Pelo contrário, reforçou-se esse discurso e apresentou uma proposta de arcabouço bem antes do prazo previsto. Depois de decidir manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, o que disse o presidente do Banco Central? Ele afirmou que todos já sabíamos, que o arcabouço é importante, mas que não é determinante para a queda da taxa de juros. Em outras palavras, ele fez chantagem, o governo demonstrou ser fraco e cedeu, e agora ele passará a dar as cartas. Mas o que motiva o presidente do Banco Central em manter a taxa de juros em 13,75% ao ano? São ao menos dois motivos muito claros para mim. O primeiro, ele é político. Com essa taxa, o Brasil tende a entrar em uma recessão econômica, aumentando o número de falências e, consequentemente, aumentando o desemprego, gerando uma crise política e facilitando o retorno da extrema-direita ao poder. O segundo, ele é econômico. Esta taxa, ela favorece os grandes milionários que possuem sua fortuna investida no mercado financeiro e que são remunerados com base na taxa Selic. Eu já gravei um vídeo sobre o impacto catastrófico destes juros na dívida pública brasileira e está aparecendo aqui.
Questionado no Senado, o presidente do Banco Central, ele teve a cara de pau de afirmar que houve um crescimento do número de investidores em títulos públicos para 4 milhões de pessoas. Isto significaria também uma melhor distribuição de riqueza. Alguém precisa dizer para ele que o Brasil tem uma população de mais de 220 milhões de brasileiros e que os investidores individuais, eles só representam 4% da dívida pública brasileira. O restante é distribuído principalmente aos bancos, através de investimentos diretos ou através de fundos de aposentadoria e pensão. É preciso trazer a população para esse debate, mostrando para ela quem é o verdadeiro inimigo do povo e quem devemos combater. O povo só se mobiliza quando enxerga claramente o seu inimigo e sabe pelo que está lutando. O discurso frouxo do ministro Haddad e de muitos parlamentares da base do governo não contribui em nada para mobilizar ninguém. O presidente Lula, com a sua liderança, precisa pedir a demissão do presidente do Banco Central e chamar lideranças políticas e sociais para mobilizar o povo com o objetivo de pressionar o Senado. O senador Cid Gomes, durante a audiência com o presidente do Banco Central, demonstrou que se o Brasil adotasse a mesma taxa de juros dos Estados Unidos, nós teríamos uma redução no pagamento de juros da dívida pública na ordem de 510 bilhões de reais. E aí ele calculou o que representaria isto na construção de escolas, de casas populares, no aumento do salário mínimo, no valor do Bolsa Família. Enfim, que todo esse dinheiro, que ao invés de estar beneficiando milhões de brasileiros, estaria indo para o bolso dos rentistas, graças à política irresponsável do presidente do Banco Central. Enquanto isso, o ministro Fernando Haddad apresenta um projeto de teto dos gastos que objetiva zerar o déficit público em 2024 e aumentar a receita entre 110 e 150 bilhões de reais, o que é uma meta muito difícil de atingir. Em outras palavras, não é de arcabouço fiscal que o país precisa. O país precisa é demitir o presidente do Banco Central, reduzir a taxa de juros e destinar os recursos que são atualmente desviados para os rentistas, para políticas sociais e para zerar o endividamento do país. Juros astronômicos e corte em investimentos sociais e em infraestrutura, ela faz parte da cartilha neoliberal. E não foi para isso que o povo brasileiro elegeu o presidente Lula. Essa cartilha, nós sabemos onde vai dar. Maior concentração de renda e aumento da pobreza. Não adianta retornar os programas sociais do passado, se não tiver recursos para implantar esses programas. Vejamos então o que prevê o arcabouço fiscal proposto pelo governo. Eu tentarei ser bem didático na explicação sobre o arcabouço. Primeiro, o prazo de validade desta regra fiscal ela é de 2024 a 2027, ou seja, é levada para o governo Lula. Segundo, com o objetivo zerar o déficit público até 2024 e obter um superávit de 0,5% em 2025 e 1% em 2026, o governo faz uma conta bem simples. É necessário diminuir os investimentos sociais do governo. Para isso, o projeto limita as despesas em 70% da variação da receita apurada nos últimos 12 meses. Explicando melhor, quando o governo elabora o orçamento que será aplicado no ano posterior, ele prevê que arrecadará um certo valor em tributos e contribuições sociais. O arcabouço ele prevê que as despesas do governo não poderão exceder 70% desta receita, mas claro que como são projeções, o governo pode arrecadar menos do que esperava. E as despesas elas nem sempre reduzem, já que as necessidades do Estado e da população elas são sempre crescentes. Nesse caso o governo não consiga ficar no limite dos 70%, no próximo ano as despesas deverão ficar no limite de 50% da receita prevista. Ou seja, o governo deve prever no orçamento um valor ainda menor para os investimentos sociais. Algumas despesas ficam fora desse cálculo, são aquelas que estão previstas na Constituição e que um projeto de lei não poderia alterar, como os recursos, por exemplo, do Fundeb, as transferências constitucionais para estados e municípios, as despesas de universidades e institutos técnicos federais, entre outras despesas. O que levará, é claro, ao aumento de cortes em outras áreas, mas como temos acompanhado pela imprensa, os parlamentares estão querendo excluir algumas das despesas contidas no projeto. Nada é tão ruim que não possa piorar. E se em um cenário mais positivo, as receitas do governo elas aumentassem,
As despesas poderiam aumentar? Sim, poderiam. O arcabouço, ele prevê um aumento da despesa, mas limita esse aumento. Ela poderá ser reajustada na faixa de 0,6% a 2,5%. Na melhor das hipóteses, teríamos um aumento do investimento público em 2,5%, o que é muito abaixo do aumento dos investimentos durante os 2 primeiros mandatos do presidente Lula, que foi de 5,5% ao ano. Portanto, o arcabouço ele não permitiria que Lula fizesse mais nesse mandato do que ele fez em seus mandatos anteriores, como ele afirmou durante a campanha eleitoral. Essa é uma relação que não se sustenta na prática. Ao cortar investimentos públicos, o governo ele reduz o dinheiro em circulação na economia e, consequentemente, ele reduz a arrecadação de impostos. Reduzindo a arrecadação, o governo terá que reduzir os investimentos públicos, o que se tornará um ciclo recessivo. Porém, o que o ministro Fernando Haddad acredita é que esse investimento não será público e sim privado. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo e principalmente em um país que é o paraíso dos rentistas, que aplica o seu capital a uma taxa básica de 13,75% ao ano e que não existe previsão de redução. Pior, que não possui um governo disposto a enfrentar este problema. Os efeitos do arcabouço fiscal, somado a uma política de juros astronômicos, adotado por um presidente do Banco Central bolsonarista, serão danosos à população mais pobre e poderão representar não apenas a derrota do presidente Lula nas próximas eleições, como também a redução da representação da centro-esquerda no parlamento e nos poderes executivos municipais e estaduais. Bom, o vídeo ficou mais longo do que o habitual. Eu vou ficando por aqui. Deve estar aparecendo em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos. Sugiro que assista os 2. Para assistir, basta dar um clique sobre ele. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. Deixe aqui o seu comentário. Inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo sábado.